Muito bem, então, meus irmãos, nós vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. E, a respeito de termos já orado com Gessé, eu gostaria de conduzir mais uma oração de forma específica por esse momento. Pai, obrigado porque o Senhor já usou os teus servos para nos conduzir por esses cânticos, de uma forma especial, nesse momento onde cantamos que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é o Senhor do Universo. Te damos graças por isso, Pai, porque os nossos corações foram preparados agora para ouvir a Tua Palavra. E a Tua Palavra será lida, ó Pai, e pelo poder do Teu Espírito Santo anunciada, e que ela possa fazer aquilo que lhe apraz, transformar as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 21, diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nós estamos aqui então nessa sequência na carta, primeira carta de Pedro, e diante desse texto aqui eu quero pensar com vocês sobre os deveres do cristão em resposta à nossa salvação. Quais são os deveres do cristão em resposta à nossa salvação? Por quê que eu estou perguntando isso? Porque muitas pessoas acreditam que salvação diz respeito a apenas questões sobre céu e inferno e que não afeta a nossa vida aqui, não é? Antes de chegar no céu ou no inferno. Mas enfim, isso não é verdade. Isso não é verdade. Compreender que fomos salvos, meus irmãos, deve afetar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que nós fazemos hoje, no presente. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Mas nós não podemos também, por um lado, acreditar que a resposta à salvação seja através de aspectos exteriores. Não é isso que a Bíblia nos pede, questões exteriores. Porque também, infelizmente, existem muitos movimentos religiosos que ensinam e obrigam as pessoas a uma mudança externa como resultado da salvação. Mas será que o Evangelho é tão superficial assim que a mudança começa de fora para dentro? Claro que não, né? A mudança começa de dentro para fora. Não é eu obrigando você a vestir uma roupa, a ter um comportamento, não. O Evangelho não é isso. O Evangelho muda de dentro para fora. E aí sim, essas questões, às vezes, podem ser respostas ao Evangelho. Podem ser respostas ao Evangelho. Não é uma mudança externa. Então, em nosso texto hoje, Pedro passa do modo descritivo para o modo imperativo. O modo descritivo foi a semana passada. Ele deixa agora de descrever e explicar a nossa salvação para compartilhar agora o dever do cristão em resposta a essa salvação, nos dando agora alguns mandamentos. Se você não veio semana passada, eu aconselho você a acessar a nossa página no Facebook ou então no YouTube. E aí você aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus contatos.
Brincadeira, né? Só para descontrair, mas é interessante você pegar a linha, né, de pensamento. Saber que a semana passada Pedro falou muito sobre, né, ele descreveu muitas coisas e agora, vamos assim dizer, ele vai prescrever. Portanto, uma pergunta essencial, nós vamos retomá-la algumas vezes, é: qual é o dever do cristão, né, diante da salvação? Conforme nosso texto aqui, o dever do cristão é estar mentalmente prontos para servir a Deus. A ideia é de estar preparado, né? Preparem suas mentes para a ação. Preparar, apontar e vai. Né? Preparem as suas mentes para a ação. Isso deve ficar muito claro para a gente aqui, porque isso é o que diz o versículo 13. A ideia de cingir o entendimento aqui no versículo 13, nós vamos falar um pouco mais para frente também, significa literalmente estar preparado. Cingir pode se referir a apertar o cinto, amarrar um cordão ou uma corda, ou amarrar alguma coisa em preparação para uma determinada ação. Se preparem para uma ação. Cinjam o vosso entendimento. Por quê? Nos tempos antigos, esse conceito se referia a um ato de recolher o manto. Vocês sabem que as pessoas da antiguidade não usavam calças como nós, não é? Usavam mantos. Não é? E se a pessoa precisava correr, precisava de entrar em ação, o que ela fazia? Ela recolhia o manto, cingia, né, no seu cinto, numa corda, alguma coisa assim. E aí ela estava preparada para correr. As mulheres que usam vestido sabem que correr de vestido não é muito tão fácil assim. Não é? E a ideia aqui é justamente essa. Se uma pessoa quer se mover com rapidez, com facilidade, muitas vezes então ela puxava as pontas, né, da sua veste, do seu manto e amarrava, ela cingia-se. Só que Pedro aplica metaforicamente esse conceito à mente. Ele extrai esse conceito, né, do cotidiano, do estar preparado para correr, para uma ação, e ele aplica à mente. E o fato de Pedro aplicar esse conceito à mente significa que é na mente ou na maneira como nós pensamos que nós podemos também servir a Deus. A maneira como nós pensamos também é onde nós servimos a Deus. Significa também que é por meio da mente que uma pessoa também frequentemente tropeça e é impedida de cumprir o seu chamado. Porque se o manto não estiver cingido, a pessoa na correria pode pisar e cair. Se a mente não estiver preparada, a pessoa também pode tropeçar em algumas coisas ao ser chamada para servir ao Senhor. Então, a forma como nós conduzimos nossas mentes é muito importante e pode determinar a maneira pela qual nós servimos a Deus. E por toda a Bíblia, meus irmãos, essa ideia, essa questão ela é muito abordada. Só que me chama muita atenção dois textos do apóstolo Paulo, que eu quero ler com vocês, que podem lançar luz aqui nessa questão de ter a mente preparada. O primeiro deles está em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, onde ele fala assim, Colossenses 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, lá de cima, não nas que são aqui da terra. Paulo chamando a nossa atenção para ter uma forma de pensar diferente. Você não ressuscitou com Cristo? Buscai e pensai as coisas lá do alto. O outro texto está em Romanos capítulo 12, nós conhecemos muito esse texto, citamos muito ele, e de fato um texto muito importante, né? Romanos 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Através da transformação da mente, podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez ela não é muito agradável porque as nossas mentes ainda não estão cingidas, nosso entendimento não está cingido. Nós estamos tropeçando em algumas coisas por isso. Enfim, a forma como nós conduzimos nossas mentes é muito importante e pode determinar a maneira pela qual nós servimos a Deus, meus irmãos.
E aí o nosso texto hoje, ele começa aí no versículo 13, você pode perceber aí, com uma conjunção que nos remete ao que foi dito anteriormente. Todas as vezes que tem uma conjunção aqui, pode saber que é a continuação daquilo que ele falou anteriormente. Portanto, por isso, mais, né, contudo, enfim. Né, são conjunções que o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, usa para conectar com aquilo que ele falou anteriormente, nos versículos 3 a 12. Isto é, à luz das mais variadas bênçãos que foram descritas, não é? Descritas nos versículos anteriores, aqui está agora como nós devemos viver. É por isso que em seguida Pedro vai falar assim, né, ainda no versículo 13, esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por causa de tudo isso que eu falei, esperem então, né, tenham o entendimento cingido, preparado, e esperem, né, tenham a mente sóbria, e esperem somente em Cristo Jesus. Não tenham esperança em nada nesse mundo, esperem somente em Jesus. Depois das muitas bênçãos que nós falamos na semana passada, lembra? A herança incorruptível, não é? A salvação, não é? Diante disso, nós precisamos esperar inteiramente na graça que está sendo revelada em Cristo Jesus. Por causa da salvação, que é o fim da nossa fé, conforme o versículo 9, que ele falou a semana passada, Pedro diz que devemos cingir o entendimento, ser sóbrios e esperar, além de não nos amoldar, né, a um estilo de vida que tínhamos antes de Cristo. O fim da nossa fé é a salvação. Então, por causa disso, nós precisamos cingir o entendimento, ser sóbrios e esperar, além de não nos amoldar a um estilo de vida que tínhamos antes de Cristo. Não podemos nos amoldar à forma desse mundo. A ideia aqui é justamente essa. Pelo contrário, precisamos, né, entender que aqui nós temos um chamado à santidade enquanto nós estamos aqui na nossa peregrinação. Lembra que eu falei na primeira mensagem que Pedro escreve para os eleitos, né, peregrinos que estão dispersos pelo mundo? Enquanto estamos na nossa peregrinação aqui nessa terra, precisamos cingir o entendimento, ser sóbrios, né, esperar e não nos amoldar à forma que tínhamos antes de Cristo. Contudo, esse chamado aqui, ele é fundamentado nos indicativos. E aqui a gente vai sempre retomando o texto lá atrás. Esse chamado a essa postura é fundamentada nos indicativos. E na Bíblia, meus irmãos, o indicativo normalmente ele precede o imperativo. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Nós temos os 10 mandamentos, né? Êxodo capítulo 20. Antes de Deus dar os mandamentos, que são os imperativos, não façam isso, façam aquilo, nós temos o indicativo daquilo que Deus fez por nós. Êxodo capítulo 20, versículo 2 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Somente depois de fazer essa declaração daquilo que Deus tinha feito para o seu povo, é que ele vai dar os mandamentos, os imperativos. Porque sem a libertação de Deus, nós não podemos fazer nada. Ou se quisermos fazer sem a ação de Deus antes, vão ser meramente atos religiosos, legalismo, né? Então, a ordem em que esses dois elementos, né, o indicativo e imperativo, né, estão, né, elencados dentro da revelação bíblica, né, nos é dado aqui dentro da revelação bíblica, é um forte lembrete de que uma vida santa é uma resposta ao que Deus fez anteriormente. Ou seja, o que a Bíblia pede de nós está fundamentado na obra de Jesus, meus irmãos. Nós não fazemos por nós mesmos. Nós podemos fazer porque Cristo fez primeiro. Porque Cristo nos amou, é que nós temos condições de amá-lo. Do contrário, nós não poderíamos amá-lo. Nós estaremos amando qualquer outra coisa, mas não a Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então, basicamente o que Pedro está nos dizendo é o seguinte: sejam santos. Sejam santos. Mas aí nós nos perguntamos, mas de que forma? De que forma nós podemos ser santos? Esperem que eu vou mostrar para vocês através desses imperativos aqui. O primeiro é o versículo 13.
cingindo o vosso entendimento. Tenham a mente preparada. Não é? Pedro então usa essa figura conhecida no seu tempo para demonstrar a prontidão que nós devemos ter para fugir do pecado. Se o mandamento é ser santo, nós precisamos então estar prontos para fugir do pecado. Não é? Já dizia um pastor comediante, a gente precisa da unção das pernas para ter força e correr do pecado. Não é? Precisamos estar prontos para fugir do pecado. E é bem provável que Pedro, ao falar sobre isso, né, cingir o vosso entendimento, estarem preparados, ele estivesse em mente a saída dos israelitas lá do Egito, porque Deus ordenou-lhes que eles estivessem preparados para a qualquer momento partirem dali. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver isso. Deus falou, estejam preparados, porque vocês vão sair daqui. Afinal de contas, vocês estão aqui, mas vocês não pertencem a esse lugar. E a ideia, então, de estar preparado, cingir, conforme nós já falamos aqui, é a pessoa do primeiro século que prendia, então, as suas roupas, né, o seu cinto, fazia alguma coisa para poder correr a qualquer momento. Está preparada para a ação. Ou seja, não permita que qualquer coisa atrapalhe o entendimento de vocês. E o entendimento aqui se refere ao quê? A nossa consciência espiritual. A consciência do cristão com o seu relacionamento com Deus. E esse termo também significa que sua mente deve estar pronta no sentido ativo, né, para promover o nome de Deus, a vontade de Deus e o seu reino. E aí eu pergunto para vocês estão prontos para promover o nome de Deus, o seu reino, a sua vontade? Eu pergunto para vocês, eu pergunto para mim, eu pergunto para nós. Será que nós estamos prontos? Será que nossa mente está afiada para dar resposta a respeito da nossa fé, aquilo que nós acreditamos? Ou nós vamos titubear? Não, você é crente? Então, sim, né? Sou servo de Jesus Cristo. Mas não, meu filho. Eu tenho os meus erros, mas eu estou lutando com ele porque é Jesus que me santifica. É o Espírito Santo. Mas eu sou um servo de Jesus. E não tenho vergonha disso. Tá bom para você? Quer ser também? Vamos embora. Vamos servir juntos. Não é? Onde a gente estava aqui na classe de catecúmenos. E eu estava aqui na frente, né? Falando com os irmãos. E aí eu vi uma cabecinha ali dando, né, uma olhada assim. A porta estava semi-aberta. E eu falei, vou ali pescar, porque tem um lambarizinho ali, tem um peixe ali, né? Eu saí ali de fora e, opa, e aí, tudo bom? Tá precisando de alguma coisa? Não, eu estava aqui. Eu falei, entra, vamos entrar, né? Daí ele entrou aqui, como é que você chama? De onde veio? De onde mora? Né? Vem aqui amanhã de novo. Né? E aí o GC me falou hoje que ele estava aqui, não é? A gente não pode perder a oportunidade, meus irmãos, a todo momento. A todo instante, estejam preparados para morrer ou para pregar o Evangelho. As duas coisas a gente precisa estar preparado. Louvamos a Deus pelo tio do Ivan, né, que foi recolhido pelo Senhor, estando no Senhor. Hoje de manhã nós falamos sobre ele, o Márcio, né, pediu oração pela família lá em Taió. Nós precisamos estar prontos para morrer ou para pregar o Evangelho. Como que está as nossas mentes, meus irmãos? Estão preparadas para fazer aquilo que Deus pede, não é, que façamos? E aí eu faço também outra pergunta, meus irmãos. Qual é a preocupação ou o medo que te impede de servir ao Senhor? O que te impede de servir ao Senhor? O que te impede, não é, de tomar uma postura e falar assim, não, eu vou servir ao Senhor. Pode estar caindo, pode estar transbordando os rios, pode estar fazendo calor, pode estar nevando, eu vou servir ao Senhor. Você, eu não sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é a resposta de Josué? E se você ler o contexto, você vai entender. Porque ele falou assim, vocês eu não sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é? O que te impede, meus irmãos? Qual é a preocupação, o medo que te impede de servir ao Senhor? O que na sua mente está sendo um empecilho, um tropeço, para que você sirva ao Senhor? Por isso o texto continua dizendo, tendo a mente sóbria, não é? E aqui a gente pode, né,
claro, utilizar a metáfora aqui da bebida alcoólica, né, que nos impede de fazer algumas coisas, ou às vezes, né, nos motiva a fazer outras erradas, né? Mas essa questão é interessante, gente, também, mas é outra coisa aqui, né, para outro momento, né? Tendo a mente sóbria, ou seja, sem nada que roube a nossa atenção, esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por causa da salvação que nos foi dada, podemos viver confiantes, preparados e esperando somente em Cristo Jesus. Só que o nosso tempo, meus irmãos, vocês vão concordar comigo, ele tem sido marcado pelo cansaço. Não somente físico, mas também mental. Nós estamos, né, todos, né, desgastados, fisicamente e mentalmente. O cansaço das muitas tarefas que assumimos, o cansaço das redes sociais que roubam a nossa atenção de uma vida um pouco mais contemplativa. E aqui eu lembro de um livro, semana passada eu comentei com o Rock aqui na saída, de um filósofo coreano, um filósofo cristão, chamado Sociedade do Cansaço. E eu acho interessante uma citação que ele fala assim, a sociedade de hoje, em contrapartida, né, com a sociedade mais antiga, século XIX, né, início do século XX, não é? Ela é primordialmente uma sociedade disciplinar, não é? Mas ela não é primordialmente uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho, que está cada vez mais se desvinculando da negatividade das proibições e se organizando como uma sociedade da liberdade. O que ele está querendo dizer aqui? Essa liberdade, ela nos escraviza, essa liberdade para fazer o que quiser, quando quiser, ela rouba o nosso tempo a todo instante, a todo momento, e ela vai nos consumindo, ela vai nos cansando, a ponto de que as nossas mentes, né, bem como também o nosso corpo, já não tem mais a mesma disposição para servir ao Senhor como tínhamos antigamente. Porque não tínhamos muitas distrações, mas hoje não, a nossa mente não é mais sóbria, ela está embriagada de muitas e muitas coisas que temos que fazer. Eu preciso responder e-mail, eu preciso conferir se eu tenho curtidas, eu preciso olhar o direct, eu preciso fazer tantas coisas, e isso vai cansando, que a minha disposição de servir o Senhor vai acabando. Dali a pouco eu me torno um lustrador de banco de igreja. Você já viu o lustrador de banco de igreja? É aquele que só senta no banco, não é? Ele é desafiado constantemente a servir em algum ministério na igreja, a pregar, mas ele entendeu que ele está aqui para lustrar o banco da igreja. E eu quero falar para vocês, não precisa disso, meus irmãos, que a Neném faz isso muito bem, né, Neném? Porque a Neném limpa aqui para a gente, né? Vocês não precisam ser ilustradores de banco. Vocês precisam servir a Deus. Nós precisamos servir a Deus dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que Deus te chamou. Há muitas formas de fazermos isso. E Deus está nos chamando a fazer isso, meus irmãos. E aí Pedro, continuando aqui, ele vem nos alertar como filhos da obediência a não tomar a forma, né, ou o estilo de vida dos pagãos, né, da sociedade à nossa volta, né, que era um estilo característico daquilo, né, ou da forma que vivíamos antes de Cristo, no tempo da nossa ignorância. Pelo contrário, e aqui nós entramos no versículo 15, pois se a santidade ela é encorajada pela esperança eterna, ela também é encorajada pela própria santidade de Deus. A santidade da vida cristã, ela é encorajada não somente pela esperança eterna, mas pela própria santidade de Deus. Porque uma vez que Deus te escolheu, meus irmãos, e eu creio que Deus te escolheu, uma vez que Deus te deu uma viva esperança, te salvou, né, te deu uma herança incorruptível, né, uma abundante misericórdia, uma vez que Deus tem trabalhado na sua vida, né, Pedro então vai lembrar os cristãos o que nós precisamos fazer agora. Não é? Quem eles são agora em Cristo. E aí, gramaticalmente falando aqui, eu vou gastar um pouco aqui, esse indicativo aqui, né, de quem você é em Cristo, eles são a base para o imperativo sobre aquilo que você deve fazer em Cristo. Não fora de Cristo, em Cristo. Isso quer dizer que os mandamentos de Deus estão enraizados na sua graça. Tão somente na graça de Deus. E aqui, meus irmãos, preste muita atenção. O perigo
né, de falhar em entender que os mandamentos de Deus estão enraizados na sua graça, é aquilo que nos leva a tornar-nos pessoas legalistas, pessoas religiosas, pessoas que estão sempre buscando a aprovação de Deus por aquilo que fazemos. Se por um lado precisamos fazer, nós não precisamos buscar a aprovação de Deus. Tá bom assim, Deus? Eu preciso fazer mais. Não é assim. Isso é legalismo, isso é religiosidade. E quando isso acontece, nós também vivemos uma espiritualidade cativa, uma espiritualidade servil, onde muitas igrejas, muitos movimentos religiosos ensinam coisas como, façam isso. Não imagine eu aqui falando para vocês, ditando as regras para vocês. Você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Se o Espírito Santo não fez isso com vocês, quem sou eu? Eu não tenho poder para chegar até o seu coração. Se o Espírito Santo não fez isso com vocês, quem sou eu? Eu não vou fazer isso. Faça aquilo, faça isso. Isso é religiosidade. E aí as pessoas vão pensando que o cristianismo é o quê? É apenas um sistema religioso, onde as pessoas buscam, né, ganhar a aceitação de Deus através dessas coisas. Mas isso não é cristianismo, meus irmãos. Isso não é o cristianismo. Os mandamentos de Deus são sempre enraizados na sua graça. E Pedro relembra os cristãos que, primeiramente, Deus os aceita por quem eles são em Cristo. Deus nos aceita baseados tão somente em quem nós somos em Cristo e não em nosso desempenho. Não em nosso desempenho. Por mais, né, louvável que possa ser, não é em nosso desempenho. Mas em segundo lugar, Pedro nos chama também a ser santo em todo o nosso proceder. Versículo 15, né, ele vai dizer assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Na teologia, existe um conceito interessante que chama-se o já e o ainda não. Já e ainda não. O que é isso, pastor? Nós já fomos salvos, mas essa salvação, ela não se revelou plenamente. Ainda vai ser, não é? Lembra de Paulo lá em 1 Coríntios? Agora nós enxergamos como que por um espelho embaçado, mas depois nós veremos face a face como ele é. Agora as coisas estão um pouco obscuras por causa dos resquícios, os resíduos do pecado que ainda reside em nós. Então nós já fomos salvos, mas essa salvação não se manifestou plenamente. O reino de Deus já chegou, mas ainda não plenamente. Nós somos santos, mas ainda não plenamente. Por isso é que Pedro usa essa expressão, tornai-vos, que é um imperativo, né? Ou seja, é uma ordem, só que é uma ordem contínua. É uma ordem contínua. Tornai-vos santo em todo o vosso procedimento. Quando? Não só no passado. Tornai-vos santo hoje, amanhã. Sejam diferentes em todos os dias. Desviem-se do pecado todos os dias. Em todo o vosso procedimento. A começar da mente, né, e depois para as nossas ações. E aqui nós temos um argumento lógico e bem simples, que é o quê? Os filhos, eles não herdam a herança por herança a natureza dos pais? Não é bem assim? Tal pai, tal filho, nós costumamos usar, não é, esse ditado, né? Ou seja, Deus é santo, portanto, os seus filhos, como seus filhos, nós também precisamos ter uma vida de santidade. Se somos filhos de Deus, precisamos refletir a sua santidade. E quando Pedro diz, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo vós em todo o vosso procedimento, ele está estabelecendo um modelo de santidade em Deus, justamente porque nós somos propensos a nos compararmos uns com os outros. Não, eu sou mais santo que você. Afinal de contas, eu venho na igreja mais vezes, né? Eu não tenho como eu não vir, né? Eu sou mais santo que você, porque eu dou dízimo mais do que você, dou mais oferta. Sabe essas questões de comparação? Coisa bem infantil, tipo criança quando compara. Ah, o meu pai é maior do que o seu, o meu pai é mais forte do que o seu. Só que Pedro está falando que o modelo de santidade nosso não é o irmão do lado, ainda que o irmão seja uma bênção. O modelo de santidade é o próprio Deus, meus irmãos. Jesus fala algo semelhante sobre isso
né, no Sermão do Monte, quando ele vai falar assim em Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o pastor Marcelo? Como perfeito é o vosso Pai Celeste. O padrão de santidade, meus irmãos, não é Abraão, não é Jacó, não é Salomão, não é Paulo. O padrão de santidade é o próprio Deus. Não é o irmão do seu lado. Ainda que possamos imitar o irmão do nosso lado, quando ele estiver imitando a Deus. Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se o irmão estiver imitando a Cristo, segue o caminho. Mas o padrão de santidade é o próprio Deus. Mas em que Pedro se baseia para exortar os irmãos, né, os cristãos, a evitarem o pecado e lutarem pela santidade? Pedro apela para a autoridade máxima, que é a palavra do próprio Deus. Olha o que diz o versículo 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pedro apela para as próprias escrituras, a palavra de Deus. Essa fórmula, né, está escrito está, inclusive, nós podemos utilizá-la para combater o pecado. Jesus não utilizou essa fórmula quando estava no deserto sendo tentado por Satanás? Não vou fazer isso. Por quê? Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E só Ele adorarás. Nós também podemos nos fundamentar na palavra para correr do pecado. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque está escrito que eu devo ser santo, como Deus é santo. E Deus não faz isso. Eu também não vou fazer. Jesus não faz isso. Eu também não vou fazer. Eu não vou ter comunhão com o pecado. Eu vou fugir. Eu vou correr, eu vou estar preparado. Eu vou levantar as minhas vestes, eu vou amarrar meu sapato. Eu vou fazer de tudo para fugir, né, do pecado. Sejam santos, porque eu sou santo. Enfim, meus irmãos, por último aqui, a santidade ela é encorajada também pela obra de Jesus. Por aquilo que Jesus fez por nós, que nos torna filhos de Deus pela fé. O versículo 17, ele vai dizer assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus irmãos, quanto tempo temos aqui antes de partir para a glória ou antes de Jesus voltar? Quanto tempo temos aqui? Antes que a nossa senha seja chamada. Quanto tempo temos aqui? Sinceramente, por mais sábios, conhecedores que sejamos da palavra de Deus, de todos os livros, né, de sabedoria desse mundo, ninguém sabe e nós nunca saberemos quando Jesus vai voltar ou quando nós vamos a seu encontro, quando a nossa senha será chamada. Nós não sabemos, meus irmãos, mas uma coisa podemos saber: por mais tempo que possamos permanecer aqui, ainda assim é uma peregrinação. Não é um lugar permanente. Ainda assim é uma peregrinação. E dessa forma não podemos viver como se aqui fosse o fim de todas as coisas, meus irmãos. Ainda que seja bela, ainda que seja gostoso, ainda que seja confortável essa vida, ainda assim precisamos entender que aqui não é o fim de todas as coisas. Isso é uma peregrinação. O texto diz da seguinte forma: se invocais como Pai, ou seja, se somos filhos de Deus, não é? Nosso lugar permanente não é aqui, mas sim a nossa pátria celestial. Nós abordamos isso na primeira mensagem. É por isso que no início Pedro se dirige, né, aos eleitos que são forasteiros, que estão espalhados pelo mundo, mas que não são deste mundo. E, portanto, devemos viver, diz o texto, com temor, né, com respeito. E nos versículos seguintes, né, nós temos a motivação para isso. Bem como também um contraponto entre a nossa herança humana e a herança que recebemos pela fé. Os versículos 18 a 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso
sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A herança que nós recebemos, ou que um dia receberemos dos nossos pais, ela é vã, ela é fútil, ela não tem solidez. Pelo contrário, ela pode trazer instabilidade, ela pode trazer confusão. Não é assim que acontece em muitas famílias? Enquanto os pais estão vivos, está uma benção. Morreu, acabou. Por quê? Aquela ganância voraz por pegar um pedaço e tal, não é? Isso é o reflexo da nossa herança terrena, diferente da nossa herança celestial. Diferente da nossa herança celestial. Porque a nossa herança celestial não é corrompida pelo pecado. Lembra-se que eu falei semana passada sobre a herança? A terra prometida, né, o conceito de herança no Antigo Testamento, a terra prometida, ela foi corrompida. Inúmeras vezes foi invadida, foi manchada pelo pecado. Os filhos são herança do Senhor, mas também podem ser corrompidos. Podem se desviar. Mas a herança que nós temos em Cristo Jesus é eterna. Mas às vezes nós não nos atentamos para isso. Por quê? Tem uma frase famosa daquele livro, né, O Pequeno Príncipe, que diz assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Podemos dizer também que o essencial, ele é invisível aos olhos e aos corações que não nasceram de novo, que não foram tocados pela graça, que foram endurecidos pelas muitas escolhas que fazemos no decorrer da vida, que ainda não invocam a Deus como Pai, que não reconhecem o valor da obra de Jesus, o valor do sangue de Jesus, que foi o preço pelo qual nós somos comprados. Tanto os olhos quanto os corações de quem não nasceram de novo não vão enxergar aquilo que é essencial. E essa obra, a obra de Jesus, deve ser aquilo que nos encoraja a viver uma vida de santidade, pois é uma obra planejada ainda na eternidade e revelada num tempo oportuno, específico de cada um. Talvez esteja hoje você, né, tendo seus olhos abertos para isso, para essas realidades. Ainda que você nasceu, cresceu na igreja, talvez seja hoje o momento de que daquilo que foi planejado na eternidade está sendo consumado, os seus olhos sendo abertos e você reconhecendo o valor da obra de Cristo Jesus. Preste bem atenção nisso que eu vou falar, meus irmãos. Lembra-se que para quem Pedro está dirigindo essa carta? Cristãos que estão sendo perseguidos. E aí o que Pedro vai dizer para esses cristãos que estão sendo perseguidos? Ele não fala assim: oh, calma, vai ficar tudo bem, não se preocupe, aguente firme. Ele não fala isso. O que ele fala? Sejam santos, como é santo aquele que vos chamou. Imagine que palavra de consolo, eu esperando que Pedro fale assim, não é? Imagine eu passando por perseguições, nós passamos por perseguições, o Império Romano, né, matando, destruindo, e aí Pedro vem, manda uma carta, todo mundo naquela ansiedade, Pedro mandou uma carta, tem uma orientação de Deus. E aí a orientação não fala assim: calma gente, as coisas vão se resolver. Não, Pedro fala assim: sejam santos, como é santo aquele que vos chamou. A melhor maneira de passar por qualquer coisa na vida, meus irmãos, é sendo como Jesus. É por isso que Pedro nos chama a santidade. Ele não vai passar pano, falar: as coisas vão ficar boas. Não. Pelo contrário, às vezes as coisas vão piorar. E a forma como ele vai nos instruir a passar pelas muitas tribulações da vida é nos chamando a ser santos como Jesus. Ser santo como Deus é santo, meus irmãos, é espelhá-lo. É ter as prioridades de Deus como nossa prioridade, os interesses de Deus como os nossos interesses. E aí sim nós vamos nos assemelhar mais a Jesus Cristo, que passou por muitas e muitas tribulações, muito mais do que nós, e permaneceu santo. Como nós podemos passar pelos problemas da vida? Sejam santos como Jesus foi santo. Sejam santos. Vou dar um exemplo aqui. O que Jesus fala? Se te der um tapa na cara, vira o outro lado. Vira o outro lado. Um tapa no rosto, se você tomar, é uma tribulação? Claro que é. Claro que é. Principalmente os homens. Não põe a mão na minha cara, não. Não é? Mas Jesus fala assim: essa não é a postura de santo.
A postura que Jesus espera é o quê? Vire a outra face. Está passando por dificuldade, meus irmãos, por tribulação, por doença, no casamento, qualquer coisa, meus irmãos. A palavra de Deus não vai falar assim, ó, vai ficar bem. Não, ela não vai falar isso. Ela vai falar assim, sejam santos. Aí sim, vocês vão entender, vocês vão aprender a passar por toda e qualquer dificuldade na vida. Porque Cristo, Jesus, o nosso Senhor, Ele disse que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Não somos nós, Ele que venceu. Ele venceu o mundo na santidade, vivendo a vontade do Pai. Ser santo como Deus, então, meus irmãos, não é apenas uma questão de evitar o pecado, porque a vida cristã não é somente uma vida passiva, mas é uma vida ativa. Não é somente evitar, mas é fugir completamente para Deus, correr para Deus. Porque às vezes a gente evita o pecado, mas não corre para Deus. Se Ele não te pegou agora, Ele te pega na esquina. Agora, se você correr para Deus, buscar Deus em santidade, aí você consegue. Por quê? Porque você é bom? Não. Porque Deus te fortalece. Porque foi Deus que fortaleceu Cristo Jesus para passar por tudo aquilo que Ele passou. E Ele continua também a nos fortalecer. Então Pedro está encorajando uma igreja sofredora a permanecer firme na fé, na esperança, né, a buscar uma herança que está guardada no céu. E essa é a mensagem que Pedro dá para esse povo que está passando pelas mais diversas tribulações. E essa mensagem, ela é tão verdadeira naquele contexto quanto é ainda hoje, no meio das muitas dificuldades, pelo fato de termos sido alvo da graça, da misericórdia de Deus. Sejam santos em todo o vosso procedimento, como é santo aquele que nos chamou. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que possamos evitar o pecado e viver uma vida de santidade, uma vida que aponta para Jesus, uma vida que seja exemplo da cruz de Cristo, nas mais diversas situações que nós passamos. Vamos cantar ao Senhor então, meus irmãos? Vamos ficar de pé.